Pelos bosques e campinas, pastoreia o bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor. Nas angústias ou na calma, vai comigo plantar. Graça e a paz, meus irmãos. Boa noite a todos os irmãos. Muito bom nós estarmos novamente aqui para louvarmos o nosso Deus, exaltarmos a Ele, que é digno de todo louvor, né? Nós vamos começar a nossa transmissão dessa noite, nosso estudo bíblico. E eu convido os irmãos a que nós estejamos orando nesse momento, clamando a Deus pela sua ação em nossa vida. Vamos orar ao nosso Senhor? Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos ao Pai por Tua obra em nossa vida. Agradecemos pelo Teu amor para conosco, por Tua vida em nós. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu desde o início, desde a eternidade, nos elegeste para recebermos o Teu amor e para recebermos, ó Pai, da Tua graça. Vivifica, portanto, o nosso coração, ó Pai, para que seja transformado conforme o Teu amor em nós, para que o nosso coração se molde à Tua santidade e o nosso coração se volte, Senhor, cada vez mais para Ti. Pedimos, ó Pai, por cada um dos nossos irmãos que estão participando dessa transmissão nesse momento, por cada família, por cada um dos Teus servos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos e doentes, aqueles que estão contaminados pelo Covid, para que a Tua graça, Senhor, venha trazer plena restauração da saúde, plena recuperação, Senhor, para que possamos juntos estarmos louvando e Te adorando logo em breve. Também pedir pela Tua igreja espalhada pela face da terra, Senhor, pelos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição, os nossos irmãos, ó Pai, que estão sofrendo dificuldades por amor ao Teu Evangelho, por amor ao Teu Filho Jesus. Que a sua fé seja fortalecida e em tudo, ó Pai, eles vivam na plenitude da Tua esperança, da esperança da vida eterna. É o que nós pedimos, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos louvar, ou melhor, nós vamos primeiramente fazer a leitura da palavra de Deus que está em 1 João, capítulo 3, nos versículos 1 ao versículo 6. Nos diz assim, está aí na sua tela, mas como eu sempre falo, é muito bom se você puder ter a Bíblia no seu colo, tá bom? Ou nas suas mãos, para que possa acompanhar tanto a leitura quanto a menção no estudo da meditação, tá bom? Mas o nosso texto nos diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Amém. O que eu gosto muito dessa palavra que fala que nós ainda não sabemos o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós saberemos, porque haveremos de ser como Ele é. Essa é a grande esperança da nossa vida, né? É a nossa grande expectativa do dia da manifestação do Senhor Jesus, em que o nosso corpo será transformado e todo o povo de Deus será glorificado, de forma que nós seremos semelhante a Deus. Seremos feita a imagem restaurada, a plenitude do Senhor Jesus, né? Que bênção haverá de ser. Vamos louvar ao nosso Deus, nós vamos cantar ao Senhor neste momento o hino número 21 do nosso inário Novo Cântico, Ao Deus de Abrão louvai. Ao Deus de Abrão louvai.
vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, reis por mandado seu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Que a Deus será seu infinito amor, lhes em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Amém. Que eu gosto muito desse hino que fala, né? Sua face eu hei de ver. Essa é aquilo que nós acabamos de cantar. Nós haveremos de vê-lo como ele é. Nós veremos a face de Deus. Irmão, vamos agora passar o nosso estudo bíblico. Nós temos um estudo muito interessante nessa noite, baseado lá em 1 João. Nós vamos voltar ao nosso estudo ali na carta de João, na primeira carta de João. Eu convido você que abra a sua Bíblia no capítulo 4 e faremos a leitura dos versículos 7 ao versículo 10. 1 João, capítulo 4, dos versículos 7 ao versículo 10. Lê, nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Bom, na verdade o nosso estudo ele vai ser do versículo 7 ao versículo 21. Mas como não será possível fazer esse estudo todo de hoje, nós teremos a primeira parte apenas dos versículos 7 até o versículo 10, tá bom? Mas o estudo todo vai falar sobre o amor de Deus. Um estudo do qual João ele trabalha aqui de uma forma muito interessante e maravilhosa, né? Vamos relembrar aquilo que nós já falamos da carta de João? Veja bem, nessa carta de João, a gente percebe uma preocupação do apóstolo, né, com a caminhada cristã dos crentes.
João ele é muito prático nas suas palavras, né? Embora, logicamente, ele ensine muito sobre a questão doutrinária e tiramos várias doutrinas dos seus ensinos, né? João ele é muito prático, ele é muito preocupado com como os cristãos estão vivendo a sua vida cristã. Então, os seus temas principais são a comunhão dos crentes com Deus e a comunhão dos crentes uns com os outros. Quando ele trabalha com relação à comunhão dos crentes com Deus, João fala sobre algumas questões que estão dentro desse tema, né? Ele fala sobre alguns subtemas, alguns dos quais a gente já tratou e os irmãos que têm acompanhado vão se lembrar, né? Ele fala do nosso pecado e o perdão divino. Nós falamos isso quando nós estudamos sobre o Cristo, né? Jesus ser propiciação pelos nossos pecados e não apenas pelo nosso, mas pelo mundo inteiro, lá no capítulo 2. Nós já trabalhamos sobre isso. Também quando ele fala sobre a comunhão dos crentes com Deus, ele fala sobre a questão da santificação do crente, se distanciando dos prazeres desse mundo, e nós também fizemos um estudo sobre isso, lá no capítulo 2, no qual ele fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Você deve se lembrar do capítulo 2, versículo 15 em diante. Dentro desse tema ainda, João ele fala sobre a fidelidade à ortodoxia, né? A palavra ortodoxia significa doutrina correta, e nós já estudamos isso também, quando João ele vai exortar, admoestar, né? Chamar a atenção dos crentes, principalmente com relação ao perigo dos falsos profetas, dos anticristos que já saíram aí pelo mundo afora, né? E aí nós lembramos que João ele tratou isso principalmente de uma heresia corrente na sua época que negava a encarnação de Jesus, que Jesus tinha vindo em carne. Quando ele trabalha também sobre a fidelidade, né, da prática da fé, sobre como viver a fé de uma forma fiel também. Quando João ele trabalha a respeito da comunhão dos crentes uns com os outros, ele vai falar principalmente sobre a questão do amor que deve ser exercido dentro do relacionamento cristão. Então, se vocês vão observarem no nosso texto, lá no capítulo 4, aqui de 1 João, o início do capítulo 4, nós lemos a partir do versículo 7, mas no início do capítulo 4, João ele estava falando ao crente com relação àquela questão da ortodoxia, o perigo, né, dos falsos profetas, o perigo dos anticristos que estavam por aí. Por isso, os crentes eles devem ter a sabedoria de discernir aqueles pregadores que são enviados por Deus e os outros que tentam enganar a igreja. E é nessa continuação a respeito do perigo contra as heresias dos falsos profetas que nesse momento, então, antes de falar acerca da fé, que nós já estudamos também no capítulo 5, João ele vai tratar sobre o amor de Deus e o amor dos crentes, né? Então esses dois temas, irmãos, estão muito unidos no pensamento de João. Fé e amor. Fé e amor são totalmente vinculados. O amor, como o João vai mostrar, é a evidência da fé em Deus. Ou seja, como é que nós mostramos que realmente cremos em Deus e no seu Filho Jesus? Quando amamos. Mas também ele vai falar que a nossa fé, a fé que nos faz crer no Filho de Deus, é a evidência do amor de Deus por nós. Então Deus nos ama, e nesse sentido, né, nos dá a fé para crermos no seu Filho Jesus, e como resultado dessa fé que é dada em resultado do amor de Deus a nós amamos também a Deus e amamos os irmãos. Então nós ao todo, nesse estudo todo, nós falaremos sobre 5 fatos do amor de Deus. Mas hoje, nesse momento, agora à noite, nós estudaremos sobre os 2 primeiros fatos, tá bom? Nós falaremos dos versículos 7 e 8, o primeiro fato, que é a procedência do amor, e depois do versículo 9 e 10, a respeito aí do que consiste o amor, tá bom? Então, a procedência do amor. Versículo 7 e 8, vamos ler novamente? A palavra de Deus nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Guarde bem esses versículos na sua mente. Se você tiver com a Bíblia aí nas suas mãos, leia bem, leia atentamente, para poder entender
o nosso estudo dessa noite, né? Então veja que nesses 2 versículos, irmãos, o apóstolo João, ele quer deixar 2 pontos muito claros. Primeiramente, que ninguém pode provar ser filho de Deus, exceto amando os seus semelhantes. A maior prova de que nós cremos em Deus está na evidência do amor que nós temos uns para com os outros. Se você observar, desde o início dessa carta, João ele vem enfatizando esse ponto para ficar totalmente impresso na mente dos crentes. Então veja, há um princípio da coerência da fé cristã que se baseia em uma evidência do amor. A fé cristã precisa ser uma fé coerente. E a evidência dessa coerência está no amor. Os escritores do Novo Testamento, todos eles comprovaram isso na sua redação. Veja bem, Paulo, se você for olhar Paulo ele expressou esse princípio da evidência do amor ao relacionar com a questão dos dons, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Né? Texto bem conhecido, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria, né? Ainda que eu desse meus bens, ou desse meu próprio corpo a ser queimado, nada disso valeria se não tivesse amor, não é? Paulo fala o quê? Que não adianta nenhum sacrifício pessoal, não adianta nenhuma manifestação de dons espirituais, se não houver a presença do amor. O amor é a evidência de um coração convertido. Quando você olha também Colossenses, lá no capítulo 3, versículos 12 a 14, e essa semana nós fizemos as meditações semanais com base nesse período aqui de Colossenses capítulo 3, quando Paulo ele fala sobre essa comunhão na igreja através do exercício do perdão e outros comportamentos virtuosos também, olha o que Paulo enfatiza lá no versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Então veja bem, João ele quer mostrar que a coerência da vida cristã se baseia na evidência do amor. E ele não fala isso sozinho. Paulo ele expressa esse princípio também ao falar que não adianta ter dom em nenhum sacrifício pessoal se não tiver amor. Paulo ele fala que tudo, acima de todo comportamento cristão, de todo o perdão dentro da igreja, de todo o suporte, de suportai-vos uns aos outros dentro da igreja, acima de tudo isso tem que estar o amor, que é vínculo da perfeição. Mas não é apenas João e apenas Paulo que nos fala isso. O autor de Hebreus ele também disse lá em Hebreus 13:1, seja constante o amor fraternal. E ainda poderíamos citar também Pedro, Pedro, na sua carta, além de outros fatos, ele também cita o seguinte: acima de tudo, ou seja, igual Paulo está falando, igual João está falando, ele fala, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Vejam, irmãos, que todos os autores do Novo Testamento, eles querem demonstrar que existe uma coerência da vida cristã, e toda essa coerência tem que ser evidenciada na questão do amor dentro da igreja. E por que eles fazem isso? Tudo isso, irmãos, porque o próprio Senhor Jesus, ensinando-os, resumiu toda a lei com base no amor ao dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E aí ele completa também: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é à toa, portanto, que Paulo fala que a lei de Cristo é a lei do amor. Agora veja, todos os autores do Novo Testamento eles querem enfatizar esse princípio coerente da vida cristã baseada na evidência do amor. Agora eu quero que você veja, irmãos, qual foi a primeira manifestação do pecado registrada na Bíblia após a queda de Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 4, nós lemos a narrativa de quem? De Caim e Abel. E naquele momento, após Caim ele fazer a sua oferta a Deus e ser rejeitado, a pergunta de Deus a Caim, lá no versículo 6 do capítulo 4 de Gênesis é:
por que andas irado? Irmãos, e aí, a seguir, depois dessa conversa de Deus com Caim, perguntar por que ele anda irado, que é o oposto do amor, Caim, então, comete o primeiro homicídio na história humana. Caim mata o seu próprio irmão, a quem ele devia amar. Então, irmão, nós podemos entender muito bem nesse ponto por que a igreja tem que ser um local da manifestação do amor de Deus por meio dos crentes. A regeneração, o novo nascimento, a conversão promove em nós uma transformação essencial no nosso caráter e no nosso comportamento. Não é à toa, portanto, que Paulo ele diz que em Cristo, aqueles que estão unidos a Cristo são o quê? Novas criaturas. Está lá em 2 Coríntios 5, versículo 17. Então, é esse o sentido de ser uma nova criatura, de sermos uma nova criação. A igreja é a recriação daquilo que foi desfigurado no Éden por causa do pecado. Amar uns aos outros, porque a primeira coisa que foi perdida com a entrada do pecado foi o amor. Caim matando o seu irmão. Então vejamos que aqui entra o segundo ponto. Se o primeiro ponto nos fala que ninguém pode provar ser filho de Deus exceto amando seus semelhantes, o segundo ponto aqui dentro desses versículos, dentro dessa questão da procedência do amor, é que o verdadeiro conhecimento de Deus necessariamente produz em nós o amor. E novamente aqui eu quero relembrar que a palavra conhecer não significa apenas saber a respeito de algo. Biblicamente, muitas vezes, essa palavra, a palavra conhecer, tem um sentido de relacionamento. Ou seja, quando João aqui no versículo 8, 7, no final do versículo 7, ele fala que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, o apóstolo aqui ele está afirmando que aqueles que são reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus, aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 5, 18 e 19, que fomos reconciliados com eles. Aqueles que são feitos seus filhos por meio da sua eleição, como João fala em primeira capítulo do Evangelho de João, versículo 12 e 13. Aqueles que eram inimigos, mas agora são chamados de povo de Deus, como Pedro fala também em 1 Pedro 2,10. Enfim, aqueles que estavam separados, mas agora estão próximos de Deus em relacionamento, evidenciam essa união com Deus através do exercício do amor. Os crentes, irmãos, eles são feitos conforme a imagem de Deus. Lembra que Paulo fala em Romanos 8:29? E aos que predestinou, predestinou para que eles fossem feitos à imagem do seu Filho, a imagem de Jesus, né? Então os crentes, eles são uma nova criatura para serem conformados à imagem do próprio Deus. Deus é amor e, portanto, os crentes, sendo feitos à imagem de Deus, devem fluir também o amor que recebem do próprio Deus. A expressão máxima de Deus se dá por meio disso, por meio do amor, como diz o versículo 8 aí, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É aí, irmãos, que nós podemos compreender mais profundamente o que Jesus quis dizer quando ele falou: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Como ele falou lá em João 15, versículo 13, né? É esse o sentido profundo do que Jesus quer dizer. O amor é a expressão máxima de Deus, uma expressão de entrega. Então, veja que quando João fala para que a igreja tem que ser um lugar em que nós nos amamos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, ele está falando que a igreja tem que ser uma comunidade do amor, porque a sua finalidade básica é refletir o amor de Deus nesse mundo corrompido e devastado pelo pecado. E por que a igreja tem que ser uma comunidade do amor? Porque Deus é amor. E sendo nós feitos à imagem de Deus, a recriação de Deus, a imagem do seu Filho,
nós temos que refletir aquilo que é a essência própria de Deus. Deus é amor. Bem? E o segundo fato? Então, o primeiro fato é a procedência do amor. O amor procede de Deus, e se procede de Deus, nós somos filhos de Deus, nós vamos fluir também. O amor de Deus flui em nós e nós refletimos esse amor de Deus. O segundo ensino, irmãos, é a questão da manifestação do amor. Olha o versículo 9. Eu falei do versículo 10, mas o versículo 10 não vai fazer parte do nosso estudo de hoje não, tá? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, irmãos, a partir desse versículo 9, o apóstolo João ele usa aqui 4 advérbios. Essa palavra nisto, né? Está aqui no versículo 9, está no versículo 10, está no versículo 13, versículo 17. Você vai ver que no início de cada um dos versículos, ele vai falar nisto alguma coisa. E ele fala isso para explicar os fatos a respeito do amor de Deus. Aqui, primeiramente, ele fala como que nós podemos comprovar que Deus nos amou. É claro que se nós perguntássemos aos outros, olha, como é que você prova que Deus te amou? Né? A gente podia dar uma infinidade de exemplos do amor de Deus por nós, ou o amor de Deus aos homens no sentido geral. Por exemplo, a própria criação do mundo é uma evidência do amor de Deus por nós. A colocação ou a escolha de Deus em colocar o homem para cuidar e dominar a terra é uma prova do amor de Deus. A preservação da vida humana, mesmo depois da entrada do pecado, do erro de Adão e Eva, é uma demonstração do amor de Deus. Né? A própria distinção que Deus faz do homem e os demais seres nesse mundo criado é uma demonstração do amor de Deus. Mas veja, há uma evidência que supera em muito todas essas e quaisquer outras que a gente poderia citar. Veja que aqui no versículo 9, ele nos fala que Cristo é a prova mais maravilhosa, singular e única do amor divino para conosco. E sempre que olhamos para ele, nós podemos confirmar a verdade de que Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Vamos olhar cada parte desse versículo. Veja que primeiramente ele fala, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Aqui a gente poderia pensar logo naquele evento de Mateus, capítulo 1, né, que é narrado, onde é narrada a questão do nascimento de Jesus. Mas eu queria levar vocês a pensar muito antes disso. Eu queria que vocês voltassem lá para Gênesis, capítulo 3. Olha que após o pecado de Adão e Eva, lá no Éden, Deus então ele proclamou e ele decretou a restauração dessa situação do pecado de Adão e Eva por meio do quê? Do anúncio do Redentor. Olha o versículo 15 de Gênesis capítulo 3. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui na teologia é chamada de proto-evangelho, a semente do evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, né? Quando Deus fala a respeito do descendente da mulher que viria para pisar a cabeça da serpente. Eva até então não tinha filho nenhum, então Deus já anuncia que virá um descendente, um filho que pisaria a cabeça da serpente e restauraria a comunhão que foi perdida. Então vejamos que neste versículo nós vemos a primeira declaração de Deus sobre o envio do seu Filho ao mundo. Aqui nós vemos a primeira manifestação declarativa do amor redentivo e do amor perdoador de Deus a esse homem caído. E a partir daí, todo o Antigo Testamento é essa história da preparação desse envio do Messias. Por meio, então, do que nós vemos lá no Antigo Testamento, por meio dos rituais, né, os sacrifícios, as festas que Deus estabeleceu para o povo de Israel e coisas assim, por meio dos tipos
como Davi, como Moisés, até mesmo a serpente lá do deserto, né? E vários outros sinais, Deus estava declarando que ele cumpriria a sua palavra e ele cumpriria a sua declaração de amor ao seu povo. Então, Jesus nasce em Belém. E quando Jesus nasce, o que acontece? Uma milícia celestial entoa um cântico de glorificação a Deus, porque ele manifestou o seu amor aos homens a quem ele quer bem. E paz aos homens a quem ele quer bem. Está lá em Lucas 2,14, né? Então o nascimento de Jesus é o cumprimento desse amor de Deus que ele declarou lá no Éden, que ele declarou ao homem que caiu. Então veja que durante o ministério de Jesus, por várias vezes, ele enfatiza esse ponto aqui do início do versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo. E o que é que Jesus enfatiza várias vezes na narrativa do Evangelho? Que ele foi enviado pelo Pai. João 3,17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, e aí Jesus falando, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, ao todo são 41 expressões nesse sentido de Deus ter enviado, de Jesus falando, ele me enviou. São 41 expressões nesse sentido apenas no Evangelho de João. Apenas no Evangelho de João. Mas João, ele então amplia essa noção do envio de Jesus, acrescentando a informação de que Deus não apenas enviou o seu Filho, mas ele enviou o Filho unigênito. E o seu propósito, irmãos, é mostrar de forma mais clara ainda quão maravilhosamente Deus nos amou, visto que ele expôs à morte o seu único Filho em nosso favor. Veja bem, não foi uma escolha entre várias opções. Deus não escolheu entre 10, 20 filhos, um que fosse enviado. Não, era seu único filho. Nem mesmo foi uma decisão por alguém que era aborrecido de Deus. Deus não escolheu um filho a quem ele desprezava. Não. Jesus, como o próprio Deus declara em várias vezes no Evangelho, é o Filho amado de Deus. Mateus 3,17, ali no momento do batismo de Jesus, ouve-se uma voz dizendo, este é o meu Filho amado. Mateus 12,18, 17,5, Marcos 9,7 e outros textos, né? São declarações de que Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, um Filho que ele amava para morrer em nosso lugar. Irmão, somente um amor tão grande e inexplicável poderia fazer algo assim. Mas o texto de João aqui no nosso estudo, ele continua, para vivermos por meio dele. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Aqui, irmão, João, ele expressa o fim, o objetivo para o qual Cristo foi enviado pelo Pai, a saber, para que nós tivéssemos vida por meio dele. Irmãos, sem Cristo, todos nós estaríamos mortos. Sem Cristo, todos estamos mortos. Não há esperança. Sem Cristo, não há salvação. Mas por causa da vinda de Jesus, Ele nos trouxe vida. E é esse o sentido que tantas vezes Jesus procurou demonstrar a respeito da necessidade de se crer nele. Você lembra de João 3,16, o texto mais conhecido da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o único caminho da vida eterna é Jesus. Como ele mesmo fala em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por meio de Jesus que nós somos adotados como filhos, que nós somos incluídos na família de Deus. Então, nesse sentido, o Filho unigênito passa a ser o primogênito. Olha o que Paulo fala lá em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que era o Filho único, ao morrer ali na cruz e ao nos reconciliar com Deus, ao nos fazer filhos de Deus, nos levando a sermos adotados por Deus, ele se torna então o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, Paulo ele expressou também esse ensino do versículo 9 de uma forma maravilhosa, né? Ele expressou essa manifestação do amor de Deus a nós, muito semelhante ao que João aqui fala, lá no Romanos 5,8, ao dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E olha o que João fala: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Amém? Concluindo, vamos concluir esse estudo, né? Irmãos, não é à toa que João ele é reconhecido como o apóstolo do amor. Ele fala muito sobre o amor de Deus. Essa carta, só essa primeira carta de João, tem ao todo 105 versículos. E João cita essa palavra amor com as suas variantes, amados e amar e coisas assim, 52 vezes. Ou seja, 50% dos versículos são marcados pelo amor em João. É como se ele falasse sobre o amor em um versículo sim, outro não, um sim, outro não, um sim, outro não. Em 105 versículos, 52 vezes, João ele menciona a respeito do amor. E o que João ele quer deixar bem claro aos crentes é que o amor procede de Deus. E, portanto, todo aquele que foi alcançado pelo amor de Deus necessariamente tem que refletir essa essência de Deus. Aquele que conhece a Deus tem que amar os irmãos. E a maior manifestação do amor de Deus a nós foi o envio do seu Filho unigênito para morrer como sacrifício agradável e fazer a expiação dos pecados. E aí eu gostaria de citar novamente aquilo que eu falei bem no início do nosso estudo ali no momento do contexto, né? O amor é a evidência da fé em Deus. E a nossa fé é a evidência do amor de Deus por nós. Na próxima semana, nós falaremos sobre os outros 3 fatos do amor de Deus ensinado aqui por João. Espero que tenha sido abençoador para você esse estudo. Para mim foi muito gratificante, foi muito gostoso preparar esse estudo, edificante, e é sempre maravilhoso ouvirmos falar do amor de Deus, né? Aquele que conhece a Deus necessariamente também reflete a essência de Deus, que é o amor, porque nele habita o Espírito Santo, que vai nos transformando à imagem do ser de Deus, né? Que Deus nos abençoe. E é dentro então desse estudo, eu gostaria de convidar você a que nós cantemos o hino 260 do nosso inário. Fala: amor que vence. Hino 260. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar,
que meu amor ganha. Amor que por amor seguias a mim, que sem amor tu vias. Oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perdoas, quem tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Amém. Esse amor que tudo nos perdoa, né? Louvado seja Deus pelo seu amor demonstrado a nós. Amém? Vamos, nesse momento, encerrar. Eu só gostaria de primeiramente deixar os avisos, coisa rápida, e depois estaremos orando e encerrando essa transmissão. Tá bom? No domingo, às 10 horas da manhã, nós temos nossa Escola Bíblica Dominical, uma transmissão preparada também para a Escola Bíblica Dominical, então não falte, 10 horas da manhã no domingo. Às 19h30, uma meditação da Palavra de Deus também no domingo, né, à noite, 19h30 a transmissão, então também não perca o horário, tá? Não chegue atrasado, participe da nossa transmissão, mas durante as semanas, o resto da semana você não fica sem a Palavra de Deus para meditar e fazer o seu devocional. Todos os dias, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, você tem aí a meditação da Palavra de Deus para fazer a sua devocional pessoal ou o seu culto doméstico, né? Lembrando que quarta-feira também há a transmissão, como estamos fazendo nesse momento, tá bom? Não deixe de participar, tá bom? Vamos orar, encerrando essa transmissão e louvando a Deus pelas suas bênçãos derramadas sobre nós, pela sua graça, que é sem fim, sua misericórdia que se renova diariamente. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos, ó Pai, louvamos o Teu nome pelo Teu amor demonstrado a nós. Te louvamos, ó Pai, porque a Tua misericórdia nos alcançou, porque a Tua bondade, Senhor, se refletiu em nós, por meio do Teu Filho Jesus, que foi enviado, Senhor, para morrer em nosso lugar, para, Senhor, nos tirar de toda a escravidão do pecado no qual vivíamos odiando e odiosos uns aos outros, para que agora possamos nos amar uns aos outros. Pedimos, ó Pai, que o nosso coração seja diariamente transformado pela presença do Teu Espírito Santo e que toda obra da carne, Senhor, toda ainda a presença dessa tendência pecaminosa em nós, seja, Senhor, quebrado, mortificado, para que haja plena transformação do homem interior, da nova criatura em nós, e possamos refletir o Teu amor neste mundo de forma plena, de forma perfeita. Vivifica-nos, ó Pai, precisamos de Ti, do Teu poder agindo em nós, da Tua graça sobre nós. É o que nós clamamos, crendo no Teu poder, e pedimos por todo o Teu povo espalhado pela face da terra,
de forma que o teu amor, Senhor, se manifeste em cada um dos teus filhos. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor, que morreu ali na cruz, por amor a nós, é que nós te pedimos. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe, tenhamos o restante de semana debaixo desse amor de Deus e debaixo da sua graça. E a nossa transmissão de domingo às 10 horas da manhã, estaremos estudando novamente a palavra de Deus lá em Romanos, tá bom? Não perca a palavra de Deus que nos edifica e vai nos transformando à imagem do Senhor. Que Deus abençoe a cada família. Pelos bosques e campinas, pastoreia o bom Jesus, junto às águas cristalinas.